A solidão se tornou uma companhia constante após o divórcio. A casa, antes cheia de risos e conversas, agora ecoava com o silêncio. Meu filho, em plena adolescência, parecia viver em um mundo à parte. As conversas eram breves, quase formais. Eu queria mais, mas não sabia como quebrar aquela barreira invisível que se formou entre nós. Certa tarde, enquanto caminhava pelas ruas de Évora, um festival local atraía a atenção dos moradores. As cores vibrantes das bandeirinhas e os aromas dos petiscos típicos preenchiam o ar. O calor do sol parecia prometer algo novo. Decidi me juntar à multidão na Praça do Giraldo, onde a vida pulsava em cada esquina. Olhando as barracas de artesanato, senti uma pontada de nostalgia pelas memórias que não voltariam. Foi então que vi um dos amigos do meu filho. Ele estava rindo com um grupo de jovens. O sorriso dele era contagiante, por um momento, esqueci a solidão que me envolvia. Nossos olhares se cruzaram e ele acenou levemente. Um impulso me fez caminhar até ele. Oi? O que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando soar casual. Vim aproveitar o festival com os amigos, respondeu ele, a voz cheia de entusiasmo. Conversei com ele por alguns minutos. Falamos sobre os eventos da cidade e os planos para o futuro. A leveza da conversa trouxe uma sensação esquecida, conexão. Senti-me viva enquanto compartilhávamos risadas e histórias triviais. No entanto, ao mesmo tempo em que desfrutava daquele momento, uma onda de culpa me invadiu. Ele era amigo do meu filho, essa relação era inadequada? Mas havia algo mais profundo ali, uma sintonia que eu não esperava encontrar. Quando nos despedimos, ele me convidou para um evento social na adega da cidade na próxima semana. Você deveria vir. Vai ser divertido, disse ele com um brilho nos olhos. Aquele convite ressoou dentro de mim como um eco distante de tempos melhores. Fui embora com a mente agitada, a ideia de participar daquele evento parecia tanto emocionante quanto arriscada. A solidão me empurrava para algo novo, mas eu sabia que havia limites a serem respeitados. Enquanto caminhava para casa sob as luzes suaves da cidade antiga, pensei sobre como minha vida havia mudado drasticamente nos últimos anos. O convite pulsava em minha mente como uma promessa de algo diferente, talvez uma chance de reencontrar partes perdidas de mim mesma. Mas o peso da realidade começou a se instalar novamente, como meu filho reagiria se soubesse? E se isso afetasse nossa já frágil relação? A dúvida apertava meu coração enquanto as sombras da noite se aproximavam lentamente. O dilema crescia dentro de mim. Seguir em frente ou recuar para a segurança da solidão? A decisão estava prestes a ser tomada e eu sentia que tudo poderia mudar em um instante. A expectativa pelo evento crescia em mim, misturada com um frio na barriga. O festival na Praça do Giraldo prometia ser uma noite mágica, cheia de risos e música. A ideia de ver os amigos do meu filho me deixava nervosa. O que eles pensariam de mim? Uma mãe sozinha, entre adolescentes, parecia um cenário absurdo. Mas a curiosidade e a esperança de conexão eram mais fortes. Ao chegar, o ambiente vibrava. As luzes coloridas dançavam sobre as calçadas de pedra, e o cheiro dos petiscos locais invadia o ar. Eu me senti deslocada por um momento, observando grupos de jovens rindo e se divertindo. Mas então avistei um deles, o mesmo que havia encontrado semanas atrás. Ele estava cercado por amigos, todos tão despreocupados e alegres. Decidi me aproximar, tentando agir naturalmente. Ele me viu e sorriu, um sorriso que parecia iluminar a noite. A conversa fluiu com facilidade, falamos sobre música e os planos para o futuro. Descobri que compartilhávamos interesses semelhantes em arte e literatura. Cada palavra trocada parecia criar uma ponte entre nós. O tempo passou rapidamente, e logo estávamos afastados do grupo, sentados em um banco sob as estrelas. A atmosfera estava carregada de algo indefinido, uma tensão palpável que eu não conseguia ignorar.
ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Você é diferente das outras mães, ele disse casualmente, mas havia algo mais na sua voz. Um convite implícito talvez? A sensação de estar sendo vista por alguém me deixou vulnerável, mas também revigorada. E então aconteceu, nós nos beijamos. Um gesto simples que mudou tudo entre nós. O mundo ao nosso redor desapareceu, só existíamos nós dois naquele instante fugaz. A conexão se tornou mais intensa do que eu poderia ter imaginado. Porém, assim que nos afastamos, a realidade bateu à porta novamente. O peso da culpa começou a se instalar em meu peito como uma âncora pesada. O que eu havia feito? Como isso afetaria meu filho? As perguntas começaram a girar na minha mente como folhas secas levadas pelo vento. A noite continuou com risos e música ao fundo, mas cada som parecia distante agora. O olhar dele ainda queimava em minha memória enquanto eu tentava manter a compostura diante dos outros presentes. Ao voltar para casa, cada passo parecia mais difícil do que o anterior. A sensação de culpa pesava como uma tempestade prestes a estourar dentro de mim. Como eu poderia explicar isso? E se meu filho soubesse? A ideia era insuportável. A casa estava silenciosa quando cheguei, o meu filho ainda não estava em casa. Aproveitei para refletir sobre tudo o que acontecerá naquela noite mágica e perturbadora ao mesmo tempo. Era preciso encarar as consequências das minhas escolhas, a vida nunca foi simples e agora parecia mais complicada do que nunca. A dúvida persistia. Seria possível encontrar um equilíbrio entre essa nova emoção e minha responsabilidade como mãe? A resposta escapava entre os dedos como areia fina enquanto eu olhava pela janela para as estrelas distantes, buscando alguma orientação nas constelações daquela noite inquieta. A noite anterior ainda ecoava em minha mente, e a pressão social pesava como uma nuvem escura sobre mim. A sensação de culpa misturava-se com a excitação, criando um turbilhão emocional que eu não conseguia controlar. Olhei para o espelho, tentando encontrar alguma clareza em meu reflexo. O que estava fazendo? A vida se tornará um labirinto de emoções conflitantes. Quando meu filho chegou em casa, percebi que ele estava mais distante do que o habitual. Havia algo em seu olhar que me incomodou. Um silêncio pesado pairava entre nós enquanto ele se dirigia ao seu quarto sem dizer uma palavra. Esse comportamento me fez sentir um aperto no peito, talvez ele já suspeitasse de algo. Decidi sair para espairecer e caminhei até a Praça do Giraldo. As luzes dos cafés brilhavam, e o aroma do pão fresco preenchia o ar. As pessoas conversavam animadamente, mas eu me sentia isolada em meio à multidão. O festival da cidade estava prestes a começar, e eu sabia que os amigos do meu filho estariam lá. A ideia de vê-los novamente despertou tanto ansiedade quanto expectativa. Enquanto caminhava, lembrei-me da vulnerabilidade que um dos amigos havia revelado na nossa última conversa. Ele não era apenas um jovem atraente, havia profundidade nele, uma fragilidade que me tocou de maneira inesperada. Fui tomada por um impulso de encontrá-lo novamente, de entender melhor aquele laço que parecia crescer entre nós. Chegando à feira, a música animada e as risadas ao redor pareciam distantes para mim. Meus pensamentos estavam focados nele, na possibilidade de reencontrá-lo e conversar sobre tudo o que havia acontecido entre nós. O medo do julgamento alheio persistia, mas a necessidade de conexão era mais forte. De repente, avistei-o entre as barracas decoradas com artesanato local. Ele estava rindo com os amigos, mas quando nossos olhares se cruzaram, algo mudou na atmosfera ao nosso redor. A conversa fluiu naturalmente entre nós, falamos sobre trivialidades e interesses comuns enquanto a multidão se movia ao nosso redor. Foi nesse momento que nossos lábios se encontraram. O beijo foi suave e inesperado, uma mistura de emoção e confusão tomou conta de mim novamente. O mundo ao nosso redor desapareceu por instantes enquanto eu tentava entender o significado daquele gesto impulsivo.
Mas logo a realidade voltou à tona quando percebi os olhares curiosos dos outros jovens ao nosso redor. A pressão social começou a afetar nossa relação, uns sussurros e risadinhas surgiram como sombras indesejadas sobre aquele momento íntimo. Assim que nos afastamos, senti o peso das expectativas externas me sufocando novamente. A alegria do beijo foi rapidamente substituída pela preocupação com as consequências dessa escolha imprudente. O caminho de volta para casa foi repleto de incertezas, cada passo parecia mais pesado do que o anterior. A ideia de meu filho desconfiar ou sofrer por causa das minhas decisões me atormentava enquanto eu me aproximava da porta. Ao entrar em casa, encontrei meu filho sentado no sofá com o olhar fixo no celular. Ele levantou os olhos para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. O silêncio entre nós era ensurdecedor e carregado de tensão. Aquela noite seria decisiva para todos nós, e eu sabia que precisava enfrentar as consequências das minhas escolhas antes que fosse tarde demais. A sala estava envolta em um silêncio pesado, como se o ar estivesse carregado de segredos não ditos. Meu filho voltou a olhar para o celular, mas a expressão em seu rosto indicava que algo o incomodava. A tensão era palpável, e eu me sentia perdida entre os sentimentos que emergiam dentro de mim. Naquela noite, o amigo do meu filho havia me convidado para um evento na cidade. A ideia de sair novamente, de me permitir sentir algo diferente, era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. A conexão que tínhamos desenvolvido não era apenas uma fuga, havia uma profundidade que eu nunca esperara encontrar. Ele havia mencionado um desejo de um relacionamento mais sério, e isso me fez questionar tudo. Enquanto me preparava para sair, minha mente vagava entre o desejo e a culpa. O que meu filho pensaria se soubesse? A imagem dele me observando com desconfiança pairava sobre mim como uma sombra. Mas havia algo naquele jovem que despertava em mim uma sensação de vida que eu achava ter perdido. Cheguei ao evento, e a atmosfera estava vibrante com risos e conversas animadas. O local escolhido era uma adega antiga, cheia de charme e aromas envolventes. Entre as mesas decoradas com flores locais, encontrei o amigo do meu filho. Ele sorriu ao me ver, e naquele instante, todas as preocupações pareciam dissipar-se. Conversamos sobre coisas triviais inicialmente, mas à medida que a noite avançava, a conversa se tornava mais íntima. Ele compartilhava seus sonhos e medos com uma sinceridade que tocava meu coração. Não era apenas um adolescente, ele era alguém que buscava entender o mundo ao seu redor. Quando nossos olhares se encontraram novamente, a intensidade do momento nos levou a um lugar onde as palavras já não eram necessárias. Passamos a noite juntos, rindo e compartilhando histórias sob as luzes suaves da adega. Mas enquanto eu desfrutava daquela conexão inesperada, uma parte de mim estava inquieta. As mensagens no meu telefone começaram a pipocar com frequência, eram alertas do mundo exterior que não podiam ser ignorados. Uma mensagem do meu filho apareceu: "Onde você está?" Meu coração disparou com a possibilidade de ser descoberta. Aquela pergunta ecoou em minha mente enquanto tentávamos aproveitar cada momento juntos. O riso dele se misturava à ansiedade crescente dentro de mim. E quando finalmente deixamos a adega juntos sob o céu estrelado, percebi que não poderia escapar das consequências das minhas escolhas por muito mais tempo. Ao chegar em casa, encontrei meu filho ainda acordado no sofá. Seu olhar agora estava fixo em mim com uma intensidade desconcertante. Ele parecia saber mais do que dizia, as perguntas estavam prestes a ser feitas. "Você estava com alguém?" ele perguntou diretamente, sem rodeios. O peso da pergunta pairou no ar entre nós como um sinal claro de alerta. Minha mente girou em busca de respostas adequadas enquanto percebia que não havia como voltar atrás agora. A tensão no ar era palpável. O olhar do meu filho, que antes transparecia apenas curiosidade, agora carregava uma mistura de desconfiança e preocupação. A pergunta que ele fizera parecia simples, mas o peso dela era imenso. Eu estava ciente de que as mensagens em meu telefone poderiam ser o fio que desataria todo o novelo de segredos que eu tentava manter.
Aquela noite, enquanto me preparava para dormir, as palavras dele ecoavam na minha mente. O que eu diria se ele visse as mensagens? Como explicaria a conexão que havia surgido entre mim e os amigos dele? O medo de perder a confiança do meu filho misturava-se com a excitação do que estava vivendo. Decidi não responder imediatamente. Era melhor deixar as coisas esfriarem. Mas a cada dia que passava, a pressão aumentava. Meu filho começou a me observar mais de perto, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Naquela semana, um encontro planejado com um dos amigos dele se aproximava. O local escolhido foi a adega de Évora, onde os aromas dos vinhos locais criavam uma atmosfera acolhedora e ao mesmo tempo intimidante. Eu sabia que estaria arriscando tudo ao me encontrar com ele ali, mas o desejo por conexão era forte. Quando cheguei ao local, encontrei-o esperando por mim em uma mesa afastada. Ele sorriu ao me ver e isso fez meu coração acelerar. Conversamos sobre trivialidades, mas logo o tom da conversa mudou para algo mais profundo. Ele compartilhava suas inseguranças e sonhos enquanto eu tentava manter a compostura. No entanto, à medida que nos aproximávamos emocionalmente, uma mensagem chegou ao meu telefone, era do meu filho. Mãe, você está bem? Você não está saindo com alguém sem me contar? A pergunta cortou minha alegria instantaneamente. Desculpe, respondi rapidamente, tentando esconder a verdade por trás da tela do celular. O amigo notou minha mudança de humor e perguntou se estava tudo bem. Tentei sorrir e disfarçar o nervosismo, mas não consegui evitar um suspiro profundo. Ele percebeu algo errado e sua expressão mudou para preocupação. Você pode confiar em mim, disse ele suavemente. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim como um eco distante da verdade que eu temia revelar. O momento ficou tenso e eu sabia que precisava tomar uma decisão, continuar ou desistir dessa relação crescente para proteger meu filho. Naquele instante, um desentendimento entre os dois amigos surgiu em minha mente como uma tempestade prestes a se formar. Eles já tinham suas próprias rivalidades e inseguranças, e isso poderia afetar não apenas nossa relação, mas também a amizade deles. A ideia de terminar tudo começou a ganhar força em meus pensamentos. Eu não queria ser responsável por causar dor ao meu filho ou prejudicar suas amizades. Enquanto olhava nos olhos do amigo à minha frente, percebi que enfrentar essa situação seria inevitável. As consequências das minhas escolhas estavam cada vez mais perto de se concretizarem. O peso da decisão estava sobre mim como uma sombra crescente. O tempo estava se esgotando e eu precisava agir antes que tudo desmoronasse ao meu redor. Aquela manhã trouxe uma inquietação que não me abandonava. O sol brilhava intensamente sobre Évora, mas a beleza do dia parecia distante, como se eu estivesse presa em uma nuvem de incertezas. A conversa que tive com um amigo na noite anterior ecoava em minha mente. Ele havia revelado sentimentos profundos, e isso complicava ainda mais a minha situação. O que deveria fazer agora? Enquanto caminhava pelas ruas de calçada, cada passo parecia pesar mais do que o anterior. As pessoas passavam, alheias ao turbilhão emocional que se desenrolava dentro de mim. A praça estava cheia de vida, risos e conversas se misturavam ao aroma dos cafés locais. No entanto, eu me sentia como uma estranha naquele cenário vibrante. O dilema entre o amor e a responsabilidade maternal me consumia. Meu filho, tão jovem e inocente, não merecia ser arrastado para essa confusão. O peso da culpa me seguia como uma sombra constante. Precisava encontrar um jeito de resolver essa situação antes que tudo se desmoronasse. No entanto, a verdade era que eu ansiava por aquela conexão emocional. Os momentos passados com o amigo eram como um sopro de ar fresco em minha vida monótona. Ele me fazia rir, me fazia sentir viva novamente. Mas a cada risada compartilhada, uma nova camada de culpa se acumulava. Naquela tarde, meu filho decidiu confrontar-me sobre as mensagens que descobrira no meu telefone. O olhar dele estava carregado de confusão e dor. Mãe,
O que está acontecendo? Você está diferente, disse ele com um tom preocupado. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Como explicar algo tão complexo a alguém tão jovem? Eu hesitei antes de responder, buscando as palavras certas para não magoá-lo mais do que já estava. Estou tentando encontrar meu caminho, consegui dizer finalmente. Ele balançou a cabeça em desaprovação, os olhos cheios de desilusão. Mas isso não é justo. Você sabe que eu me importo com você. Aquelas palavras ressoaram em mim como um eco doloroso. A conexão entre nós estava se desgastando enquanto eu buscava algo fora do nosso relacionamento familiar. O amigo também estava esperando por uma resposta da minha parte. Ele queria saber onde estávamos indo juntos, mas eu não tinha certeza nem mesmo da direção em que minha vida estava seguindo naquele momento. Enquanto olhava para meu filho, percebi a fragilidade da situação. Era preciso tomar uma decisão antes que tudo se tornasse insustentável. O amor por ele e o desejo por algo mais estavam em conflito dentro de mim. Fui até o templo romano naquela tarde, buscando clareza entre as colunas antigas e os ecos do passado. A história daquele lugar parecia sussurrar verdade sobre escolhas e consequências. E então veio a revelação: não poderia continuar a viver nesse limbo emocional sem causar danos irreparáveis ao meu filho ou a mim mesma. Eu precisava decidir entre seguir esse caminho incerto ou priorizar minha responsabilidade como mãe antes que tudo se desmoronasse completamente ao meu redor. A pressão aumentava e cada segundo contava na busca por uma solução viável para essa teia complexa em que me encontrava presa. O tempo estava se esgotando e eu precisava agir rapidamente antes que as consequências das minhas escolhas se tornassem definitivas e inalteráveis. A pressão em meu peito aumentava a cada dia. O olhar do meu filho, cheio de desconfiança, tornava-se um peso insuportável. Ele não falava muito, mas o silêncio dele era mais eloquente do que qualquer palavra. Cada vez que eu entrava no quarto, sentia que ele me observava, analisando cada movimento. A relação que construíra com os amigos dele estava se transformando em um fardo, uma responsabilidade que eu não sabia como carregar. Decidi ir à feira de São João. O evento estava repleto de luzes e risadas, uma tentativa de escapar da realidade opressora. As barracas vendiam artesanato e comidas típicas, e a música popular ecoava pelas ruas de calçada. Eu precisava me distrair, mas a presença dos jovens ao meu redor só acentuava minha angústia. Enquanto caminhava pela feira, vi um grupo de amigos do meu filho conversando animadamente. Um deles me notou e acenou com um sorriso. Meu coração disparou. Era um convite disfarçado para uma conversa que poderia trazer alívio ou mais complicações. Oi? Você veio sozinha? Perguntou ele, com um brilho nos olhos. Sim, só queria aproveitar a festa, respondi, tentando soar casual. A conversa fluiu naturalmente entre nós. Ele falava sobre os planos para o futuro e seus sonhos. Eu escutava atenta, sentindo-me viva novamente em meio à sua energia juvenil. Mas logo percebi que essa conexão era uma faca de dois gumes. Em um momento de descontração, ele mencionou o quanto admirava minha força como mãe. Aquela simples frase fez meu coração derreter e me lembrou das minhas vulnerabilidades escondidas. O desejo por atenção e conexão emocional se intensificou dentro de mim. Você sabe, disse-lhe com uma voz suave, é difícil encontrar pessoas que realmente entendam o que estamos passando. As palavras dele ressoaram em mim como um eco distante da solidão que vivia. O ambiente ao nosso redor parecia desaparecer enquanto eu olhava em seus olhos jovens e cheios de esperança. Mas então a realidade bateu à porta novamente. Meu filho apareceu ao longe, seu olhar fixo em nós dois. A expressão em seu rosto era uma mistura de confusão e raiva silenciosa. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Oi, mãe, gritou ele, aproximando-se rapidamente. O amigo deu um passo para trás, percebendo a tensão crescente no ar.
Eu tinha apenas alguns segundos para decidir como agir diante daquela situação constrangedora. Eu estava apenas conversando, tentei explicar enquanto meu coração acelerava. Meu filho cruzou os braços e olhou para mim com desconfiança renovada. Conversando? Com quem? A pergunta pairou no ar como uma acusação velada. A tensão era palpável enquanto eu procurava as palavras certas para justificar aquele encontro inesperado. Mas nada parecia adequado naquele momento crucial. O amigo sorriu nervosamente antes de se afastar lentamente, deixando-me sozinha diante do olhar penetrante do meu filho. Ele não disse mais nada, mas o silêncio falava volumes sobre a desconfiança crescente entre nós. Aquela interação havia mudado tudo, agora havia uma linha invisível entre nós que eu não sabia como atravessar sem consequências devastadoras. A escolha estava diante de mim: continuar buscando essa conexão ou proteger meu filho da verdade dolorosa da minha vida secreta? A pressão aumentava a cada dia. O olhar do meu filho, uma mistura de desconfiança e preocupação, pesava em meus ombros. A conexão que havia surgido entre mim e os amigos dele se tornará um fardo. Eu desejava continuar, mas a culpa me consumia. A cada encontro, a cada troca de mensagens, a linha entre o certo e o errado se tornava mais tênue. Naquela tarde, decidi ir à feira de São João. O aroma das comidas típicas e as risadas ao redor pareciam prometer um momento de alívio. Mas, ao chegar, encontrei um dos amigos do meu filho. Ele estava cercado por outros jovens, todos rindo e se divertindo. Meu coração acelerou ao vê-lo. Havia algo nele que me atraía, uma energia juvenil que me fazia sentir viva. Conversei com ele por alguns minutos, tentando manter a conversa leve. No entanto, era impossível ignorar a conexão que existia entre nós. Ele mencionou um projeto escolar e eu ri de suas anedotas sobre as dificuldades que enfrentavam juntos. Um instante depois, nossos olhares se cruzaram com intensidade. Você não deveria estar aqui, ele disse com um sorriso travesso. Talvez eu só quisesse escapar por um momento, respondi, sem pensar nas consequências. A conversa fluiu naturalmente até que ele sugeriu que fossemos para um canto mais tranquilo da feira. Fui tomada por uma mistura de excitação e medo. Sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas algo dentro de mim desejava isso. Quando chegamos a um espaço mais isolado, ele se aproximou e nossos lábios se encontraram em um beijo suave e inesperado. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto aquele momento se desenrolava. Mas logo a realidade voltou com força total, eu estava prestes a cometer um erro monumental. O beijo foi interrompido por vozes familiares à distância. Era meu filho e seus amigos se aproximando da nossa direção. O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava pensar em como sair daquela situação sem ser descoberta. Eu preciso ir, murmurei apressadamente. Por quê? Não podemos ficar só mais um pouco, ele perguntou com uma expressão confusa. Não é seguro, respondi enquanto olhava para trás nervosamente. Corri para longe dele, misturando-me à multidão da feira. O coração batia descontroladamente no peito, e sabia que precisava ser cuidadosa agora mais do que nunca. Meu filho poderia descobrir tudo a qualquer momento. Nos dias seguintes, tentei evitar qualquer contato com o amigo do meu filho. No entanto, os sentimentos não desapareceram, eles apenas cresceram em silêncio dentro de mim como uma tempestade prestes a estourar. Meu filho começou a fazer perguntas diretas sobre o meu comportamento recente. Eu sentia seu olhar atento sobre mim sempre que pegava meu telefone ou saía para encontrar alguém sem avisá-lo antes. Uma noite, enquanto estávamos assistindo televisão juntos em casa, ele virou-se para mim e disse: "Mãe, você está escondendo algo de mim?" O ar ficou pesado entre nós enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para responder aquela pergunta devastadora. A realidade estava prestes a explodir em nossas vidas, e eu sabia disso profundamente enquanto o silêncio pairava no ar como uma nuvem escura prestes a desabar sobre nós dois.